A paz do Senhor Jesus. A palavra vai dizer assim, irmãos, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós não lemos palavra, não buscamos a face do Senhor e intimidade com Deus, nós perecemos pelo meio do caminho. Ficamos à mercê de doutrinas, de pessoas, de coisas, e aí nos tornamos com o coração endurecido. Aí muitas das coisas começam a acontecer em nossa volta, nós não sabemos o que é, mas é pelo simples fato de não termos conhecimento da palavra de Deus e queremos estar na presença de Deus, mas de qualquer maneira. E de qualquer maneira, Deus ele não vai aceitar. Por quê? Deus ele não é Deus de meio termos, irmãos. Deus ele não é Deus de meio termos. E muitas pessoas estão achando que Deus é Deus de meio termos, que Deus não está vendo o que está acontecendo, que Deus não está olhando, que Deus não ouve conversas, que Deus não vê aquilo que você faz em oculto. E Deus vê tudo. Deus ele é espírito, a palavra fala que ele é onipotente, onipresente, então, e onisciente. Ele sabe de todos os nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor sabe. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque precisamos buscar mais a face do Senhor em leitura da palavra de Deus, para que nós venhamos cumprir verdadeiramente a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não é brincadeira, não é um oba-oba. A palavra do Senhor ela é séria, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para desmistificar tudo aquilo de errado que tentaram implantar em nossas mentes, que o adversário veio tentar implantar nas nossas mentes. A própria palavra fala que o Senhor ele veio para disso, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E muitos estão brincando com essas coisas. Muitos estão dentro da casa do Senhor, mas não querem aprender com o Senhor, não querem ter intimidade, não querem buscar aquilo que verdadeiramente vai preencher o seu coração. Mas as pessoas buscam as coisas deste mundo, as coisas, a matéria. Então, muitas famílias estão se desfazendo, muitos filhos perecendo, muitas esposas e esposos perecendo, muita obra do Senhor, obra, igreja, pessoas, pastores, missionários perecendo por causa da desobediência e por falta de conhecimento. Não adianta nada, irmãos, nós orarmos e não vigiarmos, se nós professamos uma fé, porque Deus ele é santo, Deus ele é puro, Deus ele é verdadeiro, Deus não é um Deus de brincadeira. Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor também. E as pessoas acham que o Senhor vai deixar abaixo muitas coisas que vão acontecendo por aí, deixando as coisas levar de qualquer maneira, porque uma certa feita, Deus ele deu corda para Saul. Deu uma corda muito grande para Saul. Saul, ele desejava o trono. Saul desejava a realeza. Saul não desejava o Espírito de Deus. Diferente de Davi. Que Davi em meia malhada, lá atrás aquela malhada, matando leões, matando ursos das ovelhas de seu pai. Ninguém precisou falar, aquele lá é o que faz, o que acontece. Deus mandou Samuel ir lá ungir a Davi a rei no meio do pasto, ali trabalhando. E o que acontece? Davi é cheio do Espírito Santo de Deus. Davi ele almejava o Espírito do Senhor. Se você for olhar em Salmos, o tempo todo em Salmos, Davi rasga sua alma, Davi se põe aos pés de Deus, em lágrimas, pedindo socorro, falando sobre a sua vida, explanando o que acontecia sobre o reino, sobre os inimigos que vinham sobre ele. E Deus ali com o Espírito Santo entrava ali no meio e fazia uma grande obra. Ele era pecador, ele era, irmãos, mas só que tinha um detalhe.
ele era cheio do Espírito Santo de Deus e de arrependimentos, frutos de arrependimento que muitos hoje estão precisando, do fruto do arrependimento. Acha que pode levar a vida, que estão bem, né? Como a igreja de Laodiceia, estamos bem, estamos ricos, estamos, né, cheios de tudo, não precisamos de nada. E Jesus vem ali em Apocalipse e fala para João, para aquela igreja: vocês estão nu, pobre e miseráveis, porque estavam pobres de espírito ali, sem completamente o temor de Deus, achando que tinha tudo. Então não é por aí que nós devemos levar. Então Saul, voltando lá a Saul, o Senhor mandou Saul, certa feita. Na verdade, o Senhor já estava se entristecendo há muito tempo com Saul, porque Saul estava muito desobediente. E Saul, uma certa feita, Deus mandou Saul destruir um reinado e matar todo mundo. E Saul simplesmente pegou e não obedeceu ao Senhor e preservou o rei, ainda ficou com os bens desse rei. E levou esse rei para Israel. E o que acontece? Deus toma Samuel e fala: porque está com dó de Saul, porque eu já tenho rejeitado. Saul é rebelde. E o pecado de rebeldia para mim é como se fosse de feitiçaria. Então, assim que o Senhor tem com os desobedientes, tem como feiticeiros, como pessoas que não atentam para a palavra do Senhor, são pessoas que não atentam pelo que está acontecendo em volta dele e acha que está tudo bem e que Deus está com eles e que está tudo mil maravilha, que era o engano de Saul, porque Saul achava que Deus, como era todo poderoso, Deus estava amando aquele reinado dele, como o povo tinha clamado um rei ali, né? Não quis esperar o rei que Deus estava preparando, e o Senhor deu aquele rei para eles. Permitiu que Saul, vaidoso, mentiroso, né, feiticeiro, rebelde, tomasse conta do povo de Israel, e o povo de Israel caiu em decadência. E foi aí que o Senhor ungiu a Davi como rei. A diferença entre os dois, porque Saul almejava reinado, Saul não queria renunciar, né, o eu dele, o ego dele. Porque na verdade o Senhor, irmãos, ele não honra as conquistas que nós fazemos, não, que nós temos, não. O Senhor, ele honra as nossas renúncias. O Senhor honra a nossa obediência. Então, se muitas das vezes as pessoas estão te criticando, estão rindo de você, achando que você está perdendo, que você não tem mais nada e que acha que você está por baixo, pelo contrário, Deus está com você. Muitas pessoas têm perecido na mão de pessoas maldosas, na mão de pessoas que espraguejam, que falam coisas que não devem. E o Senhor, ele vai honrar você nessa terra. Deus não vai deixar você perecer. Entra na obediência do Senhor. Não seja como Saul, vaidoso ou vaidosa, mas entra como Davi, rasgando a sua alma perante o Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor delegou para a sua vida. Se você tem uma família, cumpra de ser um sacerdote ou uma sacerdotisa do seu lar, uma boa esposa, um bom esposo. Se você foi delegado para presidir uma igreja, presida com diligência, com prudência, cheio do Espírito Santo de Deus, porque sem Jesus, a palavra fala, nada podereis fazer. Nada, sem mim, nada podereis fazer. Em João 15 o Senhor fala. E foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Ele. Então que nós sejamos como Davi, mesmo sendo pecadores, falhos, mas não saímos diante dos pés de Jesus, ali todos os dias com os frutos do arrependimento e continuando constante na obra, constante na nossa casa, constante no meio da nossa família, sendo fiel a Deus e amando uns aos outros, firme, fazendo aquilo que o Senhor te delegou
com diligência e com prudência e com amor. Porque sem amor, irmãos, pode ter todos os dons, não adianta de nada. Sem amor você perece, porque Jesus é a lei. A lei começa no amor e termina no amor. Jesus é o começo da lei e o fim da lei. Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Então fica firme aí e fica crente na presença do Senhor com o Espírito Santo. Amém?